Olá pessoal, como vocês estão? Vamos mostrar aqui para vocês um pouco mais sobre a circunferência, né? Que foi o tema das últimas 4 aulas que vocês viram lá no EducaPE, para deixar vocês mais por dentro e tentar mostrar de uma forma mais geométrica o que vocês viram lá nas aulas do professor, né? Do EducaPE. Então, falando sobre a circunferência, a gente tem aqui o desenho da própria, né? A circunferência, ela é tipo um anel, né? Ela é vazada, não tem fundo, consequentemente ela não tem área, porque é só a borda, certo? E vamos apresentar aqui para vocês alguns elementos dessa circunferência, tá? No centro a gente vai ter as coordenadas do centro, é onde você vai localizar sua circunferência no plano cartesiano, a partir desse ponto, tá? A gente tem aqui o raio, que é a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da mesma, tá? Essa linha que sai de uma extremidade, passa pelo centro e chega na outra extremidade, é chamada de diâmetro da circunferência. Ela é 2 vezes a medida do raio, tá? E se você pega um ponto da circunferência e liga a outro ponto da circunferência, a gente tem aí uma corda, ok? Qualquer ponto que você ligar a outro ponto da circunferência, você vai estar marcando aí uma corda, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, a circunferência ela não tem fundo, certo? Ela é apenas a borda. Consequentemente, se ela não tem área, ela tem comprimento. É possível, se você abrir e esticar essa circunferência, né, planificá-la, você vai encontrar esse comprimento aqui, ó. O comprimento da circunferência é 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, tá? Aqui a gente tem um círculo. O círculo, como vocês percebem, ele é fechado, né? Tipo uma moeda, né? O disco, né? O círculo tem área. A área do círculo é calculada tomando-se o valor do π multiplicando pela medida do raio elevado ao quadrado, ok? A equação da circunferência, equação reduzida. Primeiramente, a equação reduzida. Então, aqui novamente, a gente tem um círculo, uma circunferência, né, localizada no plano cartesiano, a partir do centro de coordenada AB, certo? Dessa circunferência eu escolho um ponto qualquer, P, de coordenada XY. A medida desse centro a esse ponto, a gente já viu que é chamado de raio, né? Então, veja o que acontece com essa circunferência, essa medida desse raio e esse ponto P. Eles acabam formando um triângulo retângulo, né? O ponto P, o centro e a medida do raio acaba formando um triângulo retângulo, onde a medida do R é chamado de hipotenusa. Então, lembrado da hipotenusa, triângulo retângulo, módulo 2. Então, a partir desse triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o R, né, aqui representado pelo A, e os seus dois catetos, o cateto B e C, a partir desse triângulo retângulo a gente utiliza o teorema de Pitágoras para identificar a equação reduzida da circunferência. Então, A2 é igual a B2 mais C2, que é o teorema de Pitágoras, vamos chegar na seguinte conclusão. Para aí. Essa medida desse cateto, ela é tomada pegando a distância do ponto B do centro ao ponto, a coordenada Y do ponto P, tá? E esse cateto aqui vai ser a medida do centro,
da coordenada x do centro, que é o A, e a coordenada x do ponto P, vai ser chamado do outro cateto. Então, a gente tem aqui o raio, que é aquela medida anterior. Vou só voltar aqui para vocês verem, para ficar mais claro. Repare, aqui é o raio, aqui é o ponto P, coordenada XY, e aqui é o ponto C, coordenada B. Essa medida aqui, que eu mostrei na outra tela, é a diferença de Y e B, certo? E essa outra medida aqui, que vocês viram lá na outra tela, é a diferença entre o X e o A, tá? Então, voltando para lá, a gente faz umas continhas e vai acabar chegando na equação reduzida da circunferência. O raio ao quadrado vai ser igual a esse lado aqui elevado ao quadrado, mais esse lado aqui elevado ao quadrado. Então, repara aí o que é que ocorre, né? O raio ao quadrado vai ser igual à medida desse lado, que é x menos a ao quadrado, mais a medida desse outro lado, que é y menos b ao quadrado. Essa fórmula aqui é chamada de equação reduzida da circunferência, tá? A partir dessa fórmula, a gente pode chegar à equação geral da circunferência, tá? A equação geral da circunferência, que vai requerer um pouco da lembrança de produtos notáveis, né? Porque você vai ter que lembrar como é que se desenvolve essa potência aqui, né? A menos b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vocês devem ter visto isso aí lá na 7ª série, né? Que é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a gente vai precisar desse, como é que chama, desse conhecimento para chegar na equação geral da circunferência. Então, como exemplo, né, a gente tem essa potência aqui, né, o quadrado da diferença de dois termos, a menos 2 ao quadrado. Você tem o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resumindo isso aqui, o A2, você vai ter menos 2 vezes A vezes 2, vai dar menos 4A, mais 2 ao quadrado, que é 4. Esse outro produto notável aqui, você vai ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resumindo, b ao quadrado mais 2 vezes b vezes 3 vai dar 6b, mais 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Então, isso aí é para a gente lembrar os produtos notáveis que está lá na 7ª série. Inclusive, eu quero que vocês deem uma pesquisada sobre isso aí, porque se vocês quiserem ter um bom resultado na equação circunferência, vai precisar realmente ter isso aí na cabeça, tá? A partir daí, a gente chega na equação geral da circunferência. Como assim? Lembre que a equação reduzida, que é essa aqui, ó, tem produtos notáveis, né? Tem esses dois quadrados aqui que você vai precisar desenvolver. Então, repara logo aqui abaixo. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R2, chamado de equação reduzida da circunferência. Esse primeiro quadrado aqui é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Essa outra potência vai ser o quadrado do primeiro termo, é y2, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, vai dar menos 2by, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado. E o R2, que está aqui no final, continua no final. Dando uma arrumada nessa equação, você vai juntar o y2 com o y2, depois vai colocar as variáveis que tem o x, né? 2ax, depois as variáveis que tem o y, menos 2by, e junta tudo que não tem o x nem y, ou seja, é o a2 mais o b2, menos o r ao quadrado, que ele estava no segundo membro, trocou de lado,
ficando negativo. No final a gente tem igual a zero. Isso aqui é a chamada equação geral da circunferência. Tá? Olha, é o seguinte, como eu falei, eu quero que vocês percebam geometricamente como funciona a equação geral da circunferência. Então, nada melhor que você tendo aí o GeoGebra para mostrar para vocês como tudo isso funciona. Então, eu vou escrever aqui uma equação geral, tá? Uma equação reduzida para começar. Então, vamos lá. Parênteses, x, vou escolher uma coordenada x para o centro, tá? X menos 2, vou colocar 2. Isso aqui é elevado ao quadrado, ok? Eu estou formando aqui a equação da circunferência, tá? Lembre lá, equação reduzida, x menos 2 ao quadrado, outro parênteses aqui, vai ser y menos 3 elevado ao quadrado, igual, aí eu vou escolher um raio, vou escolher raio igual a 2, tá? 2 ao quadrado é 4. Então, essa aqui é a minha equação da circunferência. Repare que eu já tenho a minha circunferência. 2 e 3 são as coordenadas do centro, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os pontos disso aqui. Escolhi o ponto A e o ponto B. E agora eu vou medir isso aqui, tá? A distância do ponto A até o ponto B. 2, certo? Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui. Quero que vocês entendam o seguinte. O que é que a gente tem aqui? Temos uma circunferência, cujas coordenadas do centro é 2 e 3, e a medida do raio é 2, certo? Esse AB é a distância do ponto A ao ponto B. Veja o que acontece se eu mudo aqui essa coordenada do ponto central, do centro da circunferência. Vou colocar 4 aqui, ok? Então, vou deletar o 2 e botar o 4. Vê o que ocorre aqui com o gráfico. O gráfico andou para a direita, certo? O meu ponto A, que estava na posição inicial que eu coloquei, né? Vou colocar aqui no centro. Repare que a medida do ponto A até o ponto B continua sendo 2. Agora vê o que ocorre se eu uso o raio igual a 3. 3 ao quadrado é 9, né? Então, vou botar 9 aqui, ó. Pagando 4, enter. Vê o que é que ocorreu. Essa distância do ponto A até o ponto B já aumentou para 3, tá certo? Então, com o GeoGebra, você pode trabalhar a equação geral da circunferência bem interativamente, quero dizer. Então, você tem aqui, você pode escolher outro ponto para a coordenada x. Vamos trocar aqui, na verdade, a coordenada y do centro da circunferência. Vamos botar aqui mais 3. Vamos ver o que é que ocorre. Olha aí, ó. A circunferência ela saiu do primeiro quadrante, né? Foi lá para o quarto quadrante, certo? Ou se eu mudar aqui para 4, mais 4, veja o que é que ocorre. Já mudou de posição novamente. Vou botar um raio maior aqui, raio igual a 16, que é 4 ao quadrado. Veja aí o que é que ocorre. Nosso ponto B da circunferência está aqui, vamos escolher uma posição para ele. O centro, que eu deixei ele perdido lá, vou botar ele aqui no centro da circunferência. Que eu acho... Deixa eu tentar localizar aqui. Opa! Menos 4 e menos 3. Olha aqui, ó, a medida do raio igual a 4. Perceberam como é legal
trabalhar com GeoGebra e a equação reduzida da circunferência. Geometricamente é isso que vocês estão vendo lá nas aulas do EducaPE. Você pergunta, só serve para equação reduzida? Não, você também pode utilizar a equação geral da circunferência. Então, a equação geral, que é escrita de outra forma, né? Assim, ó, x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado menos, vamos botar aqui, vamos escolher 4x menos 6y, tá? E agora eu vou precisar, no caso aqui eu estou usando as coordenadas do centro 2 e 3, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 com 4 é 13, mais um raio aí, vamos usar o raio igual a 4, 13 com 4, 17. Então, vou botar, então, 2 ao quadrado 4, mais 3 ao quadrado 9, dá 13. O raio vamos dizer que é 3, 3 ao quadrado é 9, 13 menos 9 dá 4. 4 positivo. 4 positivo igual a 0. Vamos ver se essa equação funciona. Olha aí que bonitinho. Ela já está aqui, ó. Qual é o centro dessa circunferência? Vamos ver, vamos localizar aqui. O centro dessa circunferência é nada mais, nada menos que 2 e 3, tá? Olha aqui, ó. 2A, né? Então, 2 vezes 2 é 4. E a coordenada do y do ponto C, que é o centro, né? É 3. Então, 2 vezes 3, 6, tá? E aqui a gente tem esse número que é a soma dos quadrados das coordenadas do centro menos o quadrado do raio. Ou seja, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, que é a medida do raio. Somando tudo isso, tu vai ter 4, que é justamente esse número aqui, certo? Então, à medida que você muda essa coordenada e a medida do raio, você também muda a equação. Vamos tentar botar aqui outra equação. Vamos dizer que o raio agora a coordenada do centro é 4 e 3. 4 vezes 2 é 8. Tá? E se é 4, 4 ao quadrado é 16, né? 16 mais 9, aí dá 25, né? 25. E o raio é igual a 3, vamos botar o raio igual a 4. 4 ao quadrado é 16. 25 menos 16 dá 9. Vamos dizer que isso aqui é 9. Dá um enter para ver o que é que ocorre. Olha aí, a equação já mudou. Nosso centro agora da circunferência é 4 e 3. Nosso ponto B e a sua distância ao ponto A aumentou para 4, né? O raio agora é igual a 4, certo? Então é isso aí. Como vocês podem perceber, o GeoGebra pode mostrar geometricamente o que a gente está falando tanto algebricamente lá nas aulas do EducaPE, ok? Espero que vocês tenham gostado, dê um like aí no vídeo e aperta lá o sininho, se inscreve e comenta lá essa aula. Eu vou fazer outro vídeo agora para a gente trabalhar algebricamente a equação da circunferência. Até mais.